Bom dia, Nuno. A gente está aqui hoje para falar sobre o fascismo em Portugal. Essa onda de extrema-direita que tomou toda a Europa também atingiu um país português. Tá? Em Portugal, galera, a gente tem em 1926 um golpe militar que vai destruir o regime republicano português. E aí vai colocar no lugar desse regime um regime ditatorial, ou seja, um regime autoritário. Tá? Quem vai ser ministro de Finanças nesse período é um cara chamado Antônio Salazar. Esse Antônio Salazar era professor de economia, tá? E em 1932, quando os efeitos da crise de 29, os efeitos da Grande Depressão começarem a bater na Europa, o Salazar vai ser é, elevado a chefe de Estado em Portugal. Então, a partir desse momento, ele tem um controle total dentro de Portugal. Tá? Esse controle estatal que havia dentro de Portugal era inspirado no regime fascista italiano do Mussolini. Ok? Então é o seguinte: é, a galera que apoiava o Salazar no governo dele era a elite portuguesa e também a Igreja Católica. E por que isso? Porque tanto a elite portuguesa quanto a Igreja Católica tinham medo de um movimento comunista vencer dentro de Portugal. Então eles instalaram o movimento fascista, ok? Então eles acabaram apoiando o Salazar para que ele chegasse até o poder e mantivesse esse regime fascista. Bom, é, ali, diferente do que foi na Itália, né? Na Itália e na Alemanha, que a gente viu que o Hitler, tanto o Hitler quanto o Mussolini, eles criaram um partido único, né? Lá dentro de Portugal foi um pouco diferente. Os partidos que existiam, que eram vinculados a essa ideia de nazismo e fascismo, eles se uniram, vários partidos então se unem, formando uma associação chamada União Nacional. Ok? Então esses partidos, eles acabam se unindo, formando a União Nacional para tentar manter o poder da ditadura sobre os portugueses. Tá bom? Bom, é, o domínio das colônias de Portugal na África, no caso, que a gente já não era mais colônia de Portugal, né? Então, os domínios das colônias que Portugal ainda tinha na África, no caso era Angola e Moçambique, era um motivo de exaltação nacional, né? Então o governo usava essas colônias pertencentes a Portugal como um motivo de orgulho, para poder gerar orgulho no povo português. Essa ditadura, gente, ela foi uma ditadura muito longa. Ela começa em 1926 e mesmo depois do Salazar morrer, ela continua. Ela vai dar início ao fim dessa ditadura em 1970, mas ela se encerra de vez mesmo em 1974. Tá bom? Então, na década de 70, a ditadura do salazarismo, como é conhecido, se encerra de vez. Okay? Em 1974, para ser bem exato para vocês. Com a morte do Salazar, quem vai assumir o poder é esse cara da foto aí, o Marcelo Caetano. Tá? Marcelo Caetano assume o poder no lugar do Salazar. E nesse período, gente, era muito comum ter soldados que fossem convocados para a guerra nas colônias. Né? Angola e Moçambique lutavam pela liberdade deles e era muito comum o governo convocar esses soldados para que eles participassem das guerras nas colônias. Tá? Então, isso acabava gerando uma insatisfação popular muito grande. Praticamente toda a família portuguesa tinha alguém participando dessa guerra. Tá? Então, acontece que esse povo, quando tentava protestar, tentava manifestar contra esse tipo de governo, eles eram duramente reprimidos, violentamente reprimidos, vamos falar assim. Então, pessoas eram presas, eram mortas, apanhavam no meio da rua por conta dessas manifestações, até que, no dia 25 de abril de 1974, acontece o que a gente chama de Revolução dos Cravos. O que foi essa Revolução dos Cravos? Militares de patente intermediária, que foram apoiados por alguns grupos sociais também, deram início a um, um levante, tá? Contra o governo de Marcelo Caetano.
que é o que a gente conhece como Revolução dos Cravos. Como vocês podem ver na imagem aí, um grande símbolo dessa revolução foi que esses soldados, eles enfiavam cravos no bico das espingardas, dos fuzis, né, como simbologia de que não utilizariam mais as armas. Né. É uma tentativa de dizer ao governo português que eles estavam em busca de paz, tá bom? Então, eles acabaram ganhando apoio da sociedade portuguesa também por causa disso, tá? Na noite em que os soldados começaram a se revelar, a emissora de rádio tocou uma música que era censurada em Portugal e o dia amanheceu com a rua lotada de pessoas pressionando o governo para que o governo se fosse encerrado. Tá? E aí então o governo não teve outra alternativa a não ser abdicar o poder, tá certo? Bom, assim encerra-se a ditadura fascista dentro de Portugal e também se encerra as guerras coloniais que aconteciam nas colônias africanas, certo? Eu solto daqui a pouco para vocês o vídeo sobre o fascismo na Espanha, tá bom? Até mais.